Dessa vez eu arrumei a câmera, vagabundo. Agora tá, eu tô melhor enquadrado. Vamos falar de um bagulho importante. Na verdade, é um bagulho importante é que todo mundo tá falando que o bagulho é Copa. Não se fala em outra coisa a não ser Copa do Mundo. E obviamente que eu vou querer falar de Copa do Mundo também, porque eu acho que esporte e política são coisas que andam de mão dada desde sempre. E a gente tá nesse movimento, né, de apolitizar as coisas, principalmente vindo da extrema-direita, uma ideia de que política não se mistura com coisas, né? Política é política e meu futebol é meu futebol, meu desenho é meu desenho, meu filme é meu filme, minha novela é minha novela, como se essas coisas estivessem desconectadas da nossa realidade ou até mesmo que não fizessem parte não tivessem influência no que as pessoas pensam, no que as pessoas falam. E como tá rolando Copa do Mundo, o maior evento esportivo de todos os tempos, não tem como não falar de Copa e política. Então, mano, já deixa o likezão aí no vídeo, já deixa seu comentário, já se inscreve no canal, clica nos links aqui embaixo pra gente pra você conhecer aí lá o Instagram do nosso conteúdo, tem bastante coisa legal para ver lá. Tem também o nosso Apoia-se e logo logo vai ter as nossas aulas de História Pop lá no Hotmart, já segue lá para você dar mais uma incrementada, inclusive lá vai ter uma aula sobre Marte Supreme e esportes. A gente vê até como ping-pong tem a ver com esporte, nacionalismo e coisas do tipo, mano. Então já segue lá para você não perder. Então vamos falar do que realmente importa, porque o bagulho é Copa, mano. E todo mundo sabe que a Copa está sendo nos Estados Unidos. A gente tem essa tríplice sediação, né? México, Estados Unidos e Canadá. Mas a real é que boa parte da Copa está sendo nos Estados Unidos e os principais eventos também estão sendo lá, né? Então a principal abertura foi lá nos Estados Unidos, a final do jogo vai ser nos Estados Unidos e as principais polêmicas também estão acontecendo lá. E eu queria falar um pouquinho de como que, pô, é muito impossível separar esporte de política, né, mano? Você vê, os Estados Unidos já se envolveu numa série de situações problemáticas, como fugiu a palavra, como revistar os jogadores da seleção foi do Congo? Não lembro de qual seleção foi, mas revistou as seleções de jogadores negras, dificultou a entrada de imigrantes do Oriente Médio e da África também. Então, a gente tem um regime do Donald Trump dos Estados Unidos que vem cada vez mais dificultando a vida e o acompanhamento dos jogos. Antes de começar, isso é uma informação que eu até fiquei de verificar e eu esqueci, tinha muito receio, né, do ICE estar nos estádios da Copa para tentar pegar imigrantes ilegais, pessoas que moram lá para deportar, e meio que é bem provável que isso tenha acontecido mesmo. Mas a parte interessante a gente comentar, mais uma na verdade, né? Cara, olha como futebol é um bagulho 100% político, né? Eu gosto muito do tema de nacionalismos e formações das nações, que é um tema muito comum no século XVIII, né? Quando as nações estão começando a se formar, vai surgir a ideia de país, a ideia de nacionalidade. Tudo isso começa a nascer principalmente na Europa, a ideia no mundinho deles que eles sempre são as pessoas superiores. Então, com o fim das monarquias, perde-se a ideia de súdito. Então, as pessoas não são mais súditos de um rei, mas elas ainda moram em conjunto no mesmo território. Então, eu preciso dar um sentido dessa população, uma motivação, um motor, alguma coisa que incentive essas pessoas a imaginarem um coletivo. E onde que a burguesia vai conseguir esse imaginário, principalmente para explorar os recursos de um lugar com a força dos trabalhadores? Na ideia de nação. Então vai começar a surgir bandeiras, hinos, símbolos figurativos que um país tem, a ideia de você ser patriota, que você tem que amar o seu país, a sua cultura, como junto com isso também vai nascer as ideias de superioridade aos poucos. Então o inglês vai começar a se enxergar superior ao francês, que vai se enxergar superior ao alemão, que vai se enxergar superior ao italiano.
como se populações fossem uma melhores que as outras por conta de onde eles nasceram, de onde eles viveram e assim por diante. E é muito legal ver como o futebol, o esporte no geral, mas como a gente está falando de Copa aqui, né? Como o futebol se apropria dessas imagens. Como uma seleção de jogadores está em volta dessa ideia de nacionalismo, de defender o seu país. Começando já pela convocação, né? Olha o nome, convocação. Você está sendo convocado para servir o seu país. É quase algo militar, né? Quando você vai convocado para a guerra, você vai ser convocado para o alistamento. Está sendo convocado para jogar futebol. Então já começa pela nomenclatura das coisas. E quando a gente vai acompanhar o início das partidas, tem lá, né, entra todo mundo com as bandeiras, entram com os símbolos, os jogadores trocam emblemas, você entra com as cores que representam o seu país. Então tudo isso é uma certa exacerbação da pátria. Mostrar o seu país para o mundo. E a Copa do Mundo é um grande evento disso, né? É hora de mostrar o seu país para o mundo, os seus símbolos, as suas imagens. Acho que é legal a gente associar isso até um pouco quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, que a gente viu a nossa cultura sendo vendida para as pessoas de fora. Então, na Copa do Mundo do Brasil, a gente tinha, né, o fuleco, o tatu-bola, que são... Não sei se o tatu é um animal tradicional do Brasil, mas é um país relacionado com o Brasil. É um tatu que joga bola, pô, é muito Brasil. A gente tinha a taça nas cores do nosso país, verde e amarelo. Então tudo gira em torno de exibir o seu país para o mundo. Então não tem como desassociar um bagulho desse à política, é muito forte. E é até legal, é até o que renderia um vídeo também, provavelmente, talvez já tenha, mas é de analisar todos os símbolos da Copa, né? Os emblemas, os mascotes, porque de fato eles representam muito os países que eles estão. Então, se você vê lá os mascotes da Copa agora, tem os três, né? Eu não vou saber o nome dos mascotes genéticos que inventaram, mas tem lá o alce, a águia e o leopardo, que são animais símbolos de seus respectivos países, né? O Canadá, os Estados Unidos e o México. Então, tudo isso é uma forma de vender a cultura do seu país para o mundo. Não tem jeito. O futebol internacional não, mas o futebol de seleções é uma grande venda do seu país para o mundo. Não tem como desassociar isso do esporte. E aí, se a gente for para os retrospectos passados, essa Copa tem sido muito comparada com a Olimpíadas de 36, né, na Alemanha nazista. E de certa forma, de novo, a Alemanha nazista também usou muito o esporte como ferramenta de guerra, de vender a imagem como o povo alemão era superior aos demais, né, e provar um pouco disso. Provar não, porque eles não provaram porra nenhuma, porque isso, isso não existe. Mas tentar mostrar que o povo alemão é superior, né, é mais forte, é mais rápido, é mais sagaz por meio do atletismo. E até mostrar a Alemanha para o mundo, as construções, a organização, como a Alemanha tinha se reconstruído no pós-guerra de uma forma mais eficiente. Então tudo isso está atrelado, cara. Não tem como separar esporte e política, pelo amor de Deus. Não fale isso, nem pense que isso é possível. Até porque futebol é um esporte de massas. E lembrar que todos nós temos parte da massa da população. Não importa quão estudado você seja, quão inteligente você seja, quão diferentão você faz parte das massas, cara. A política mexe com nossas paixões, mexe com os nossos sentimentos. E os políticos, o Estado, os governos sabem disso. Nós já sabemos, a filosofia já sabe disso, a história já sabe disso. E isso é usado a favor das ideologias que se encontram no poder ou querem se espalhar entre a população. E o esporte foi muito uma ferramenta de massas, não tem como fugir disso. O esporte é a paixão nacional, cara. Mesmo que você não goste de futebol, de alguma forma você foi envolto nessa cultura, cara. O futebol tá na língua do Brasil, né? Quando você você teve uma oportunidade da hora, conseguiu alguma coisa e não deu certo, o maluco vai te lançar estava na cara do gol e não fez. Ou quando você tá no trabalho, sexta-feira, mano, já tá nos 45 minutos já, é hora de ir embora.
Então o futebol tá na boca do povo brasileiro, não tem como desassociar isso da nossa cultura mais. E apesar de ser uma cultura um tanto puxada pro lado dos homens, uma cultura um pouco mais masculina, todo mundo conhece um pouco de futebol, cara. Mano, Copa do Mundo, cara, jogo do Brasil, e é um bagulho que te tira mais cedo do trabalho. Já viu alguma coisa te tirar mais cedo do trabalho? Que eu não lembro. A menos que tendo um atentado na minha cidade, ninguém vai mandar você embora, ou eu embora mais cedo do trabalho. O trabalho é um bagulho sagrado na sociedade capitalista, mas o futebol permite você ir embora mais cedo do seu trabalho para você assistir o jogo da seleção brasileira, mano. Olha o quanto isso é patriótico. Olha o quanto isso é um... Não tem nem palavra para descrever isso, é muito sinistro. É muito maneiro ver o quanto o futebol está enraizado na nossa cultura e o quanto o Brasil se orgulha disso. Não tem muito, né, para onde escapar, querer fugir dessa ideia. E ainda nessa toada de quanto o esporte é importante para formar a imagem de países, não tem como a gente descartar também a nova prática de países multimilionários, ditaduras financiadas pelo petróleo, que é o sport washing, né? Sport washing, eu nem sei pronunciar essa palavra direito, mas é a prática de usar o esporte como um passador de panos, né? Vender o seu país para o esporte, como usar o esporte para vender o seu país como se ele fosse algo super maneiro, se o país fosse alegre e divertido. Acho que um dos grandes exemplos disso é a Copa do Mundo de 2022, a Copa do Catar, que foi também um grande monetização do sport washing pelo Catar, que é um país que todo mundo sabe que é uma ditadura, que é um país que segue uma porrada de perseguições, que prendeu passaportes de trabalhadores durante a Copa, que usou mão de obra semi-escrava para construir os estádios, e o esporte foi usado para tentar limpar essa barra, para você ir lá e conhecer o Catar, você ver como a cultura deles é legal, como a população deles é legal, como eles têm coisas interessantes. E tudo bem que isso mexeu com muita gente, no sentido de que falou que o Catar não tem cara de Copa, não é um país que teria tradições em Copa do Mundo, como falam também dos Estados Unidos, né? Dizem que se a Copa fosse só no México, seria uma Copa mais receptiva, seria uma Copa mais chamativa, porque são um país que tem tradição no esporte. Pode até ter até um pouco de verdade nisso, mas é um tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é como o esporte também se tornou uma vitrine, né? O esporte não é mais também só sobre emoções, mas é muito sobre dinheiro. E a prática do sport washing, retomando o que a gente estava falando, se tornou uma prática comum dentro do mundo do esporte para passar pano para as cagadas que o país faz, para você lembrar dos atletas, das conquistas, do que eles conseguem fazer, ao invés de você ficar lembrando do lado negativo desses países. Um outro exemplo também muito conhecido disso é também do mundo árabe, né, na Liga Saudita. Puta, agora eu vou ficar devendo, hein, mano. Os fãs do Al Hilal vão ficar puto comigo. Eu não lembro de onde o Al Hilal é. Eu acho que é da Arábia Saudita. Mas o quanto de dinheiro esses filhos da puta enfiaram e estão colocando ainda, né? Apesar de que eu acho que não deu muito certo. A liga não virou tanto. Mas é em jogadores de peso, em jogadores de grandes nomes, né? O Cristiano Ronaldo tá jogando lá. O Messi, se eu não me engano, foi jogar lá. O Neymar foi jogar lá. E isso é a ideia de, pô, vem conhecer o nosso país, vem conhecer os nossos esportes. Olha como é interessante, a nossa liga competitiva. Querendo ou não, também teve investimento desses grandes sheiks árabes no mundo do futebol. O PSG, o Manchester City, são grandes clubes que foram comprados por multimilionários de ditaduras no Oriente Médio, cercados por outros grupos de investidores, para fazer essa montagem de dinheiro, para ganhar mais dinheiro e para tentar dar uma limpada na sua imagem. E aí, pra gente ir pra parte interessante também, que é a parte do dinheiro, né, cara? Futebol se tornou uma grande vitrine, né? Não tem mais como fugir disso.
O capitalismo transforma tudo em mercadoria e com a Copa do Mundo não ia ser diferente. A Copa do Mundo é o maior espetáculo da Terra, televisionado, transmitido. Eu lembro que no jogo de estreia teve uma estimativa de que houve pelo menos 1 bilhão de pessoas assistindo o jogo de México e África do Sul, cara. México e África do Sul botaram 1 bilhão de pessoas para assistir, ouvir, acompanhar uma partida de futebol. Imagino que uma final não vai fazer. Agora que tá mais fácil assistir jogo pela TV, pela internet, por rádio sempre foi, né? Mas você não precisa estar em casa para assistir. Você pode assistir em qualquer lugar, porque é só você ligar o aparelho do YouTube, se você tiver acesso à internet. Então você entra lá na Cazé TV, você tá assistindo, sei lá, Catar e Suíça jogando 1 hora da madrugada, e tem 3 milhões de cabeça só no Brasil acompanhando esse jogo, né? Imagina o restante do mundo. É uma vitrine gigantesca para vender os seus produtos, né? À toa que futebol é um mercado tão caro e até um mercado um pouco inflado, uma bolha. Não vou dizer uma bolha, porque bolha é da ideia de crise, né? Que em algum momento isso vai acabar. Mas são mercados inflados porque envolve muito dinheiro, é uma publicidade muito grande. Então você pega a pausa que está tendo para os intervalos, né? Teve a pausa nova agora do cooling break, né? A pausa para hidratação. E você pega essa pausa e praticamente é signos de propaganda a mais. E eu nem vou entrar no mérito de falar de propagandas de bet e coisas afins, por isso acabou que se tornou uma coisa até que um pouco... Eu não sei se é brasileiro, porque eu não acompanho futebol internacional, mas na Copa do Mundo meio que não tem propaganda de bet, então nenhuma transmissão faz bet durante os jogos. Mas tudo em volta dos jogos e em propagandas, intervalos, momentos que não são transmissões oficiais da FIFA, tem muito sobre bet. Mas ainda assim, se você for olhar, a Copa do Mundo são propagandas enormes. Teve o caso da Levi's, sei lá como pronuncia essa porra. Eles cobriram o nome do estádio e aquilo virou uma jogada de marketing da empresa, né? De fazer meme, de fazer piada, que a FIFA tampou o nome do estádio, porque a Levi's, vou falar em português mesmo, a Levi's, eu não consigo falar essa palavra maldita, comprou o name rights do estádio, assim como tem no Brasil, né? O Allianz tinha com o Palmeiras, a Neoquímica tem com a Arena Itaquera, do Corinthians, e eles compraram lá o nome do estádio, ficou Levi's Stadium, e a FIFA simplesmente resolveu que ia cobrir, porque eles não pagaram pra aparecer. E, cara, é isso, é propaganda, é muito dinheiro, e você pega as marcas, né, e aí, vou falar aqui no Brasil porque é algo que eu acompanho, mas tá lá o iFood, a Vivo, e todo momento você está sendo tentado a comprar e a gastar o seu dinheiro, porque assistir os jogos não é o suficiente. Eles precisam sugar até a última gota da sua alma enquanto você está acompanhando uma parada. Você não pode ficar sem gastar. Então, se está assistindo o jogo, vai ter lá cupom do iFood para você comprar sua Coca Zero no iFood. Você está assistindo o jogo e vai ter propaganda da Vivo, porque a Vivo tem sinal 4G, 5G em todo o Brasil, e você precisa ter um chip da Vivo, mano, porque se você não tiver, você não vai ter acesso ao 5G da vida. E aí, como é que você vai fazer as suas coisas sem um 5G monstro? E eu falei, aí os jogadores estão jogando e um cara faz um chute bonito pro gol, corta pro replay, mostra o replay do chute bonito, enquanto o goleiro tá repondo a bola para bater um tiro de meta. Já tem de novo outra propaganda e outra imagem e outro compre na sua cara. Por isso é insuportável de ver, né? Cada mundo o cyberpunk das propagandas tá cada dia mais real. E é isso, né? A gente começou com esse assunto de como que não dá para separar a Copa do Mundo de política, e realmente não dá. Não dá para separar, né? Tudo que a gente falou é comércio, é cultura, é nacionalismo, o embrenhado disso é foda, né, mano? Eu prometo que um dia eu melhore minha dicção. É o embrenhado dessas coisas
E não tem como a gente desamarrar isso de um esporte de massa, de um esporte que atinge bilhão de pessoas, milhões de pessoas. Não tem como, cara. O futebol é o maior esporte do mundo. E enquanto ele existir, a gente vai estar envolto nesse mundo, cara. Não tem jeito. Não vê, não acha que futebol não impacta política. 2014, né, cara, teve a Copa no Brasil e o pessoal falava que se o Brasil fosse campeão, a Dilma ia ser reeleita e que se o Brasil perdesse, a Dilma ia perder as eleições também. Olha o nível que futebol tá embranhamado, tá entrelaçado na nossa cultura, cara. A ponto de falar que Copa do Mundo vai decidir uma eleição política, mano. Muito foda, cara. Então é isso, fica algumas reflexões aqui. Como eu falei, a gente vai ter uma aula sobre Market Supreme e esporte. A gente vai falar principalmente de esporte como mercadoria e esporte como nacionalismo. A gente vai aprofundar um pouco desses temas. Então, se você gostou desse vídeo, me segue lá no Instagram. Acompanha a nossa página na Hotmart. Vai estar tudo aqui na legenda do vídeo para quando sair a nossa aula sobre esporte você conseguir se aprofundar, e aí lá vai ter referência bibliográfica, vai ter fontes, eu vou detalhar um pouquinho mais, a gente vai fazer isso aqui de forma um pouco mais aprofundada, para você ter uma referência maior, e o nosso curso vai estar por incríveis R$19,90, mano, aproveita enquanto tá baratinho, corre lá, se inscreve no Instagram e já espera o nosso lançamento. É isso, valeu, falou, até mais, rapaziada.